Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira, dia da preparação para o Santo Sábado, né? E já vamos entrar no Evangelho segundo Marcos, ok? Então hoje vamos fazer aqui um contexto, né, histórico disso, tá bom? Primeiro, o título, segundo Marcos, é dado pelos manuscritos mais antigos, né, existentes. E mais tarde, quando o termo evangelho começou a ter aplicação à vida e ministério de Jesus, esse foi adicionado ao nome do livro. Assim, o título, Evangelho segundo São Marcos, ou Evangelho segundo Marcos, apenas passou a ser visto em manuscritos mais recentes, né? A autoria, né? João Marcos é unanimemente aclamado pela tradição cristã como autor desse evangelho. Mais conhecido como Marcos, né? Até isso você encontra explicado na Bíblia, tá? Em Atos, no Atos dos Apóstolos, a gente vai ver mais à frente, no capítulo 12, verso 12, você verifica isso, né? Nome derivado do latim Marcos, né? Derivado do latim Marcus, tinha como primeiro nome João, tá? Então, no livro de Atos mostra isso. E a mãe de Marcos chamava Maria, tá? Seu tio era José, que vivia em Chipre, também explicado no livro de Atos, tá? Isso já no capítulo 4. Outrora conhecido como Barnabé, em Colossenses, que é um livro mais à frente, né? No capítulo 4 fala isso. Acredita-se que era na casa de João Marcos que estava o cenáculo. E onde é que a gente tem essa ideia, essa noção, essa informação? No livro de Atos, no capítulo 20, nos versos 7 e 8. A Bíblia é muito interessante, né? Muito interessante, né? Então, estava o cenáculo que, ao menos por certo tempo, serviu como abrigo para os apóstolos na ocasião da ressurreição e ascensão de Cristo, no livro de João, tá? Capítulo 20, e no livro de Atos, lá no capítulo 1, a gente vê isso, tá? E como local também de reunião dos primeiros conversos da igreja em Jerusalém. O livro de Atos explica isso no capítulo 12, verso 12. Ao saírem, Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, foram acompanhados por Marcos. E, em outra ocasião, este acompanhou seu tio Barnabé até Chipre. Aparentemente, trabalhou também sendo orientado por Paulo e Pedro. Tudo isso a gente encontra na Bíblia, tá? Essa última informação, né? Que ele trabalhou com Paulo e Pedro, a gente vai encontrar lá na primeira carta, né, de Pedro, tá? Primeira epístola de Pedro, né? Em Colossenses e em 2 Timóteo 4, tá? Qual era o contexto histórico, né, desse livro, né? Qual é? Assim como os demais sinóticos, né, o livro de Marcos não apresenta a datação clara quanto ao tempo da execução de sua obra. Entretanto, os pais da igreja atribuem sua datação em algum momento da década de 50 depois de Cristo. Acredita-se que esse livro tenha sido escrito antes do livro de Mateus, que nós já falamos, e Lucas, e que estes o usaram como base para escrever os seus. Acredita-se nisso. O livro de Marcos, diferentemente dos demais evangelhos, que são 4, né? Não faz menção aos primeiros momentos da vida de Cristo. Começa abordando a sua vida a partir do início de seu ministério. Interessante. Nesse livro, o autor demonstra a força do ministério de Jesus. Esse é o menor dos 4 sinóticos, dos 4 evangelhos, né? Mas sua grandeza de conteúdo
é impressionante e incomparável. E por que ele diz isso, né? É porque o livro já começa com a pregação de João Batista, né? E depois o batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o início do ministério galileu, o chamado dos primeiros discípulos. Então, já começa numa fase mais avançada, não tem aqui a genealogia, não tem nada disso, né? Então, no capítulo 1 do livro do Evangelho segundo Marcos, né? A pregação de João Batista, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Quem é esse mensageiro? João Batista, tá? Nós vamos ver isso a partir de amanhã. Então, você vê que quantos textos de outros livros da Bíblia eu comentei para falar do contexto do livro de Marcos, né? Então, a Bíblia, como Isaías disse, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, preceito sobre preceito e por aí vai. Então, você vai, volta, né? Quem já foi num culto, quem já viu uma pregação, né? O pregador vai lá na frente, aí depois ele volta, aí você volta lá em Gênesis, aí vai lá em Daniel, dependendo do contexto, né? E do texto que estiver pregando, do assunto, né? Então, a Bíblia é muito interessante, é orgânica, tá? Não tem falha, né? Ela funciona literalmente dentro daquilo que foi planeado por Deus. Essa é a verdade, porque todos os 40 autores, como eu disse lá no primeiro ou segundo dia, todos os 40 autores que escreveram num período aproximado de 1.600 anos, né? Com o seu linguajar, com o seu jeito de ser, com a sua formação e tudo mais, né? Foram todos inspirados pelo Espírito Santo. Amém? E que eu e você possamos também ser e nos mantermos inspirados pelo Espírito Santo, de tal forma que possamos buscar o conhecimento da palavra do Senhor e buscarmos, então, elevar a nossa mente a Cristo, tendo a fé de Cristo e a fé em Cristo. Amém? Que Deus o abençoe.